é um programa de bolsas de iniciação à docência que tem, assim, por metas, finalidades, desenvolver projetos nas escolas em relação à educação básica, as escolas tanto da rede municipal como da rede estadual, escolas públicas, no sentido de fazer uma intervenção nas diversas áreas do conhecimento e, com isso, melhorar o desempenho nas escolas, tanto dos alunos que apresentam essa deficiência, como também dos alunos aqueles que apresentam um bom desempenho também. E a nossa instituição se sente assim gratificada porque já estamos no 2º ano que estamos desenvolvendo nossos projetos, foram aprovados, né? Estamos agora trabalhando com as áreas de pedagogia e letras, desenvolvendo os nossos projetos. Para a nossa instituição motivo assim de ser bastante significativo nós termos um projeto desse porte, um projeto da CAPES, um órgão do Ministério da Educação, o qual investe bastante tanto na formação docente dos nossos alunos, não é? Visto que os nossos cursos de licenciatura que apontam para a formação de professor e tenha sido assim de muita qualidade no sentido de proporcionar, de potencializar a formação desses alunos que serão os futuros professores e até alunos que já exercem o magistério, já exercem a docência. E aí o projeto de pedagogia, que é voltado para a questão da tecnologia na escola, como também o projeto de letras, que é o trabalho, não é, no sentido de minimizar as deficiências em relação à leitura e à escrita nas escolas, também voltada para o uso das tecnologias. O nosso projeto tem como cerne o uso da tecnologia na escola, que seja desenvolvido, não é, a tecnologia da mídia, da comunicação nas escolas, que os nossos alunos tenham acesso às novas tecnologias que estão aí postas e que precisam ser viabilizadas, agilizadas nas escolas. Falar do PIBIC de pedagogia faz necessário que a gente faça uma retrospectiva desde que foi implementado esse projeto aqui na Faculdade de Formação de Professores de Afogados de Gazeira. A ideia inicial era fomentar uma pesquisa, um estudo que corroborasse com uma formação mais contundente com relação às tecnologias. E foi planejado, foi pensado nessa perspectiva e foi submetido um projeto. O projeto foi aprovado pela CAPES em 2013. A partir de então, a gente começou a fazer todo um levantamento sobre as condições da própria instituição e também das escolas contempladas que iriam participar. Tanto uma perspectiva com relação aos discentes que estavam sendo inseridos nesse projeto, como também os docentes das escolas que iriam participar, como supervisores. Observamos também a estrutura das escolas com relação a essa pedagogia, essa didática que ia ser implementada, voltada para essas tecnologias. E percebemos que, de fato, fazia necessário ter uma nova formação nessa linha. Então, começamos em 2013 a fazer esse trabalho, um trabalho ainda muito incipiente, porque não sabíamos o que iríamos encontrar nessa escola e tampouco também como ia proceder objetivamente e sistematicamente esse projeto. Percebemos que aquilo que idealizamos, aquilo que pensamos para ser realizado em relação ao projeto, de fato acontecia em algumas linhas, mas também percebemos que muitas das nossas ideias eram apenas utopias, porque não eram possíveis ainda de serem realizadas.
Então procuramos avançar naquelas linhas que realmente eram possíveis de ser alcançadas com relação ao que idealizamos no projeto, mas também tivemos que modificar muitas demandas que colocamos nas ações para serem modificadas porque não eram possíveis de serem contempladas. Um bom exemplo de ser colocado, de ser pontuado com relação a esse projeto de 2013, ainda falando de 2013, é em relação à questão dos programas que foram estudados, que foram capacitados com relação aos alunos. Programas como edição de vídeo, programas como o próprio PowerPoint, que muitos discentes ainda não tinham conhecimento nem do básico com relação a estar lidando com o mundo virtual, com os computadores. E com o passar do ano, muitos deles começaram a ter esse domínio e começaram inclusive a implementar suas próprias ações. Isso foi bastante positivo. Outras questões positivas que a gente pode citar é a reutilização das redes sociais, a própria internet como um arcabouço de pesquisa. Isso foi significativo porque mostra uma nova perspectiva para esses futuros docentes. Então a gente começa a perceber que é muito básico essa construção das tecnologias já existentes. Porém, é preciso se inserir e começar a criar, a interagir com essas tecnologias. Então, tornar também o discente, docente, futuro docente, também esse produtor, esse intermediador com as novas tecnologias. Então, foi aí que em 2014 a gente começou a pensar em modificar as linhas do projeto no sentido de tornar esse discente também produtor do conhecimento voltado para essas tecnologias. Então, em 2014, ele começa a criar novas perspectivas com relação à implementação de pedagogias, onde o docente ele passa a ser o mediador em relação à construção de conhecimento. Claro, sempre voltado para as escolas contempladas e para os alunos dessas escolas. Então, é aí que eu avalio como positivo nesse aspecto, porque alguns discentes que participaram de 2013 permaneceram em 2014, aumentou o número de participantes com relação a essa demanda, a essa ideia de transformar a tecnologia em um recurso, uma ferramenta didática pedagógica, e agora a gente pode dizer que aqueles discentes que participaram no ano passado, junto com esses discentes que agora estão participando, com esses bolsistas de agora, eles já têm uma boa noção, uma boa base como é trabalhar com tecnologia nessas escolas. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa comum nem fácil, mas que é uma necessidade. É uma necessidade porque todos os dias a sociedade, o mundo globalizado, ele torna essa necessidade uma questão obrigatória. E não pode o docente, discente, ficar longe dessa realidade. Então ele já começa a perceber nas escolas e dentro do projeto que faz necessário para a sua formação ter esse recurso como algo prioritário para os próximos tempos, para as necessidades que estão por vir. Então, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele vem assim colocar a nossa instituição entre aquelas, entre as principais universidades do Brasil, no sentido eu diria assim, de qualificar a formação dos nossos graduandos, dos nossos alunos. Então, desde 2013 que nós participamos desse programa, e para nós ele tem assim uma importância significativa. Ele torna-se quase como uma experiência que constitui uma indissociabilidade entre a formação que é oferecida aos nossos alunos e também aos objetivos e metas do programa. E nossa instituição, através desse programa, teve essa oportunidade, não é, de investir nessa questão do seu compromisso com a questão social mesmo, com as demandas, as necessidades da própria sociedade, através do nosso trabalho junto à escola pública. Então, para nós é assim muito gratificante, como eu já disse, assim, eu reitero essa expectativa de podermos assim atuar em todos os departamentos, em todas as áreas, e desejar, não é, que realmente todos os alunos bolsistas, os coordenadores, os supervisores,
eles cada vez mais aguçem o senso de responsabilidade e compromisso com o programa, para que as metas, as diretrizes, eu diria assim, os fins a que nos propomos, aquelas metas que foram elencadas no subprojeto de cada uma das áreas, no projeto institucional, que é justamente esse foco que tem, que é trabalhar as novas tecnologias educacionais nas diversas vertentes do curso, para que essas metas sejam alcançadas e que nós possamos, cada vez mais ampliar o nosso universo, de atuação, no sentido de envolver mais escolas da rede pública com os benefícios do programa, incentivar, trazer mais os alunos para a nossa instituição. Até agora, nesse processo de divulgação do processo seletivo, vestibular 2015, quando nós fazíamos assim uma interlocução, um trabalho com os alunos que estavam concluindo o ensino médio, outros cursos profissionalizantes, aqueles alunos que eram justamente os pretensos candidatos ou aqueles candidatos aos cursos de graduação da nossa instituição, então na nossa fala de incentivo, nós colocávamos que a nossa instituição tinha sido contemplada com esse programa, o PIBID. E temos certeza que muitos dos candidatos que vieram, que estão participando, a gente sente neles esse anseio já de ser um futuro aluno bolsista. O projeto em si, a faculdade, ela está ganhando bastante significado nessa perspectiva, por se tornar, inclusive, pioneira no estado de Pernambuco. Pioneira para o estudo, para a pesquisa e para a formação desses discentes nessa linha. Então, eu considero que é bastante satisfatório o projeto de Pedagogia, porque agora a gente pode dizer que os professores, os futuros professores que estão saindo da Faculdade de Formação de Professores de Afogados de Engazeira, eles têm condições de pensar criticamente sobre essa possibilidade e, inclusive, também ter recurso, ter material, ter didática, ter uma pedagogia que favoreça essas necessidades dos novos tempos. Então, nessa perspectiva, o projeto de Pedagogia, ele avançou, vem avançando, a gente tem que avançar mais, e considero extremamente salutar e importante para a formação de todos esses possíveis que estão participando.